Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana Braga, de História, e no vídeo passado vocês puderam conhecer um pouco mais sobre o Iluminismo, quando ele surgiu e para que ele surgiu. Hoje eu resolvi continuar falando sobre o Iluminismo, que é um tema muito interessante, cai bastante em prova, tá? E principalmente as teorias iluministas e os seus principais teóricos, os seus principais autores iluministas renomados. Bom, eu trago hoje para vocês aqui a figura desse pensador muito importante que você já observou aí na tela, conhecido como John Locke. E você deve estar se perguntando, mas John Locke, quem é John Locke? O que ele fez para a história para se tornar tão importante assim? Quais são as principais teorias que ele defendia? Bom, gente, eu já adianto para vocês que o John Locke ele era um iluminista político. Ele criticava todas as formas de governos autoritários e opressores. Então, ele acreditava que os indivíduos em sociedade, todos os indivíduos nasciam de forma igual e tinham, por natureza, direitos naturais. Quando a gente fala de direitos naturais, é importante que vocês saibam que esses direitos naturais que o John Locke defendia, eles deveriam ser preservados por um Estado e que todo mundo, por ter esses direitos, não poderiam perdê-los. Então ele falava o seguinte: todas as pessoas nascem com direito à vida, com direito à liberdade, com direito à propriedade. Você tem direito de viver, você tem direito de liberdade de fazer suas próprias escolhas, de decidir quem vai te representar politicamente. Tem direito de ter uma propriedade, algo seu, para você se sentir que você pertence a algum lugar. Então, isso é considerado por John Locke direito natural. Todos os indivíduos nascem com esses direitos e todo mundo tem que ter esses direitos preservados. Mas acontece que as sociedades no século XVII, século XVIII, elas simplesmente não via as pessoas dessa forma, não enxergava isso que o John Locke enxergava, ele enxergava além do tempo dele. Ele analisou e percebeu que o direito mais básico, que era o direito à vida, de ter a liberdade, de ter a propriedade, era algo censurado, era algo imposto pelo Estado. E, infelizmente, foi os próprios indivíduos, as próprias pessoas da sociedade que criaram aquilo que a gente vai chamar de governos. Os governos surgiram para representar o povo, para garantir ao povo esses direitos. Só que, infelizmente, esses governos acabaram, de certa forma, se tornando opressores e, consequentemente, autoritários. Então, começa aqui a grande crítica de John Locke. John Locke, gente, a gente não pode esquecer também de dizer que ele nasceu no ano de 1632 e ele faleceu no ano de 1704. Então, o que a gente entendeu aqui? As pessoas nascem com direito natural à vida, à liberdade, à propriedade. Cria governos para garantir que esses direitos sejam assegurados, que esses direitos não sejam tomados à força. Só que acontece tudo ao contrário. Em vez do Estado proteger, o Estado acaba oprimindo as pessoas. E ele vai chamar esses estados de estados absolutistas. Como a gente está enxergando aqui agora nessa imagem? Bom, gente, eu resolvi colocar aqui para vocês uma imagem do Estado absolutista bem clássica. A gente tem aqui a figura do rei, a figura da rainha e todos os seus súditos ali do seu lado, para mostrar como o Estado absolutista era poderoso no século XVII, durante aí o século XVII até o século XVIII. Então, era esse tipo de estado de controle social que o John Locke criticava. Ele ficou conhecido na história porque ele quis mudar exatamente essa pirâmide social que está bem aqui do lado. Ele queria que essa pirâmide não fosse distribuída dessa forma, que o poder não fosse centralizado apenas na figura do rei.
Como vocês estão observando aqui, ó, o rei está bem aqui no topo da pirâmide. Abaixo do rei a gente vê os nobres e o clero, né? Então a gente tem aqui a política sendo representada pelo rei. A gente tem aqui os nobres, que representam a galera que tem dinheiro. Eu sempre falo isso porque é a galera que vai sustentar os privilégios do rei. E a gente tem aqui o clero, a religião. Então, gente, política, religião e dinheiro. 3 fatores importantes dentro de uma sociedade. Será ou não? Vocês que vão me falar, hein? Então, ele queria tirar um pouco dessa centralização desse poder exercido pelo Estado absolutista, representado por essas 3 pessoas aqui, o rei, a nobreza e o clero, e distribuir para essas classes aqui embaixo, os cavaleiros, os senhores, os soldados, camponeses e os servos. Eles também tinham direito a fazer escolhas pessoais, escolhas mais voltadas a eles. Então a gente volta aqui para essa página e a gente entende o seguinte, que o Estado absolutista acabava tirando das pessoas esses direitos naturais aqui, porque limitava os privilégios. Então, voltando para a pirâmide, a gente tem privilégios apenas para quem? Para um grupo, uma minoria, enquanto a maioria é excluída e recebe aquilo que o Estado bem entende. Então, graças a tudo isso, essas críticas todas, John Locke decidiu criar uma teoria política que a gente vai chamar de liberalismo político. O que é o liberalismo político, gente? Quando um governante, um Estado, passa a impor com autoridade, com rigor, algumas regras, você, cidadão, você, indivíduo em sociedade, se você não concorda com essas regras impostas, você pode questionar o Estado, você pode mudar isso. E eu vou finalizar hoje com uma frase que John Locke deixou para a história. O Estado é soberano, mas a sua autoridade vem do povo. É o povo que manda. Então, gente, a gente finaliza mais uma explicação sobre iluminismo, dessa vez falando do John Locke. Espero que tenham gostado e até a próxima.